Você já se encontrou no meio de um dilema em que nenhuma das duas alternativas que você tinha parecia ser uma boa solução? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Graça e paz a você que me ouve, muito obrigado por ter tirado um tempo para fazer esse estudo bíblico junto comigo. O nosso tema de hoje é Tenham alegria e ânimo. O nosso versículo-chave encontra-se em Atos capítulo 15, versículo 31. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Então, aqui, meus irmãos, nós estamos falando de uma situação que estava acontecendo na igreja a respeito de cristãos mais antigos, mais ortodoxos, cristãos judeus, estavam querendo que os cristãos mais novos adotassem todos os costumes judaicos que eles já vinham praticando devido à sua cultura. E esse grande dilema que a igreja se encontrou era entre apoiar os cristãos ortodoxos ou apoiar os cristãos gentios. E isso a gente vê uma situação como a gente pode trazer até para as nossas igrejas hoje. Pessoas querendo muitas regras, que seja colocado limites, que seja uma igreja cheia de regras mesmo. E temos do outro lado pessoas que não querem regras nenhuma, que querem viver de acordo com suas próprias vontades, com o que der na cabeça. E no meio desse conflito, a direção da igreja não sabia o que fazer. Com certeza podemos imaginar que, por vezes, a igreja decidiu concordar com os mais ortodoxos e depois verificou que aquela regra talvez era um pouco demais ou que não era mais útil. E outros momentos a igreja, talvez a direção estava se tendendo mais para os novos, os cristãos gentios, e até que esse conflito chegou aos apóstolos em Jerusalém. E quando chega a resposta dos apóstolos, a resposta dos apóstolos é o quê? Nem uma coisa e nem outra. E assim é a resposta de Deus quando nós buscamos o seu direcionamento em nossas vidas. Muitas vezes a gente se vê no meio de uma situação em que a gente pensa, meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Aí você vê, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Mas quando você vai parar para analisar as duas opções, você vê que nenhuma dessas duas traz paz para o seu coração. Então, o que fazer? E nesse momento, nós podemos buscar a Deus. Nós podemos buscar o direcionamento de Deus, tanto pela sua palavra, tanto por oração, tanto através da liderança da igreja, tanto com o seu pastor, tanto com o seu irmão, sua irmã, seu cônjuge, seu marido, que você pode orar a Deus naquele momento e pedir o direcionamento dele. Mas o mais importante de tudo isso é que quando nós recebemos o direcionamento de Deus, ele é algo muito melhor do que nós imaginamos. Porque aqui eu imagino que a direção da igreja, essa questão deve ter chegado aos apóstolos, e a igreja também talvez estaria até com o pé atrás, pensando que poderia receber uma chamada também, por estar deixando tudo isso acontecer. Mas nada disso acontece. O direcionamento de Deus, como a palavra de Deus diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus, ele não, a lei dele, a regra dele, muitos podem entender como se fosse um castigo, uma proibição que Deus nos impõe. Mas nós cristãos não entendemos dessa forma. Nós entendemos que o direcionamento de Deus serve para que nós vivamos de uma vida mais plena até. Quando nós vemos nesse próprio versículo falando a respeito das 4 coisas que se deve evitar, nós entendemos que isso era devido a questões sanitárias, para que o ser humano vivesse melhor. Não era uma questão de mimo
ou uma questão de que Deus estava vendo aquilo e simplesmente ele falou, não faz porque eu não quero que faça. Outro ponto que nós temos a observar aqui nesse texto é também entender que o processo de evolução da pessoa que está vivendo o cristianismo, ela não é a mesma. Nós temos esses cristãos ortodoxos, eles já tinham essas leis que eles carregavam com eles há muitos anos. E do nada a gente tem esses cristãos gentios que estão começando a entrar na igreja. E eles querem que eles adotem todas essas culturas de uma vez só. Outro lado da moeda é entender também que esses cristãos judeus não estavam completamente errados. Porque no momento em que você vai se envolvendo mais com a igreja, você automaticamente se torna uma pessoa mais religiosa. Você vai estar mais tempo na igreja, você está nas reuniões da igreja, você está na direção da igreja, você faz parte dos presbitérios ou do diaconato, ou algo assim. Você vai fazer mais tempo, você vai ficar na igreja, automaticamente você vai virar uma pessoa mais religiosa. Mas isso não quer dizer que você é o dono da razão. E aí que está o grande lado do cristianismo, pô. Que mesmo quando você está milhares de anos na igreja, milhares de anos fazendo serviço, você ainda precisa daquele novo cristão que está com aquele nova fé, aquele novo fogo, para que você ainda entenda todas as maravilhas de Deus na sua vida, para que você veja assim, nossa, como realmente eu sou abençoado. Não que você precisa disso, mas entendamos que tudo tem um propósito quando nós estamos servindo a Deus. Aqui nesse versículo, nosso maior entendimento para hoje é o quê? Que mesmo quando nós estamos com grandes problemas, Deus ainda pode trazer uma solução para nós que nós não vimos. Mesmo nós estando debaixo da proteção dele, andando junto com ele. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. Graça e paz.